E aí? Como é que vocês estão, pessoas lindas do meu Brasil de peteca? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal do Nindenano naquele momento... Puta, eu fiz tudo errado. Seja bem-vindo ao vlog diário do Nindenano, naquele momento que a gente senta pra conversar espirituais, essas coisas do meu movimento SBT, malucão aí, 100% edição, sem corte, sem porra nenhuma. Nossa, eu caguei tudo no começo. Beleza, Creuza? Hoje é aquele dia, né? Hoje é quinta-feira, é o dia que a gente... O dia que a gente vai voltar, depois de um período de férias, aí, aos trabalhos espiritualistas na casa da avó Maria Rosa, povo do Oriente. Então a gente já começa a bombar a energia aqui, né? Aí a gente fica piradão mesmo. Hoje eu vou começar por duas questões, eu não vou nem fazer introdução nem nada, tá? Eu vou começar por duas questões que valem a pena abordar agora no começo. Uma é uma quase errata, e uma segunda, já falo pra vocês. Ó, a primeira, que é quase errata, é um camarada, muito obrigado pelo seu comentário, pessoa. Ele fez uma correção naquele vídeo que eu falei sobre passe espírita, tá? Ele falou o seguinte, ó, Nino, eu sou espírita, e no que respeita ao passe, não existe essa crença da energia estar por ali em uma parte do corpo ou em outro, se é que entendi o que você quis dizer. Eu falei que a energia ficava pelo corpo todo, lembra? Pelo menos pelo que aprendi, temos os chakras, que chamamos de pontos energéticos, que correspondem a um órgão do corpo físico. A informação que temos, pelo menos no centro que frequento, não dar passe incorporado nem incorporar no atendimento, caso tenha um médium com essa capacidade de atender. Existem centros que fazem a desobsessão, onde aí sim tem o paciente ou a pessoa a ser tratada, um médium de incorporação ou de psicofonia que dará passagem ao espírito obsessor e outros médiums integrantes do grupo necessário a esse tipo de trabalho. Antes do trabalho de desobsessão, a pessoa vai no atendimento, depois, durante os trabalhos de intercâmbio mediúnico, é colocado o problema da pessoa ao espírito guia da casa, onde é avaliado e, caso seja necessário, aí sim fazem um trabalho de desobsessão, tá? Ou seja, eu falei pra todo mundo que existiam dois tipos de atendimento na casa espírita, que uma era a conversa com o guia incorporado ou com o médium intuindo a palavra de um guia, e depois tinha um trabalho de passe, que não era levado em conta aos chakras. E ele está falando que não era levado em conta aos chakras e não tem esse trabalho intuído, a não ser em casos de desobsessão, tá? Brother, muito obrigado, de verdade, mas por que eu tô falando que é uma quase errata? O centro dele funciona assim, e eu já vi centros funcionarem assim também, cara. Você não tá errado, tá? Tá funcionando, beleza. Mas outros centros funcionam do jeito que eu falei. Como eu falei lá, eu já fui em alguns centros, não fui em muitos centros, já fui em alguns, e na maioria que eu fui a experiência é desta forma, tá? Mas, por exemplo, na Federação Espírita do Estado de São Paulo não tem esse trabalho de conversa. Você entra na sala de passe, tem 3 pessoas lá por cadeira, né? Aí você senta, uma pega na sua mão aqui, outra pega na sua mão aqui, e outra fica na sua frente fazendo os movimentos. Então isso é bem individual, tá? Entretanto, uma coisa que eu aprendi aqui que eu nunca tinha visto é que vocês levam em conta os chakras. Eu já vi algumas literaturas espíritas falando de chakras, mas eu nunca achei que fossem oficiais, porque eu levo em conta a literatura, por exemplo, produzida pela Federação Espírita, ou pela FEB ou pela FESP, né, que é a Federação Espírita Brasileira, ou pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. E nenhuma dessas duas, até onde eu sei, tem alguma coisa de chakra. Mas obrigado, cara. Então, mais uma versão aí do passe, tá? Valeu pela errata. A segunda coisa é uma série de comentários, acho que foram 3 que me deixaram, falando sobre como eu trato os wiccanos, tá? Falando que eu trato os wiccanos com certo desdém. Brother, vocês entenderam mal. Eu adoro a Wicca. Os wiccanos, principalmente. A Wicca nem tanto, mas os wiccanos eu gosto muito. Quando eu falo que eu gosto muito, porque eu gosto... os wiccanos têm uma maneira inocente de ver a vida, eu não tô falando isso de mal, não, nem sendo irônico, eu tô sendo sincero. Eu queria ter esse tipo de visão. Eu queria conseguir ver o mundo cor-de-rosa, com fadinhas, essas coisas. Eu queria de verdade, eu não tô sendo zoeiro não, cara. Eu tô falando sério, de verdade. Quando eu falo do rito da maçã, põe maçã no jardim, não é de vocês que eu tô falando.
Porque eu imagino que vocês nem façam isso, né? É que tem uns camaradas por aí, né, principalmente nessas grandes mídias, né, tipo na Rádio Mundial, que fazem esse tipo de coisa. E eu sei que eles não são isso. Então eu fico zoando mesmo, tá ligado? Mas eu tenho um super respeito pela Wicca nesse sentido. Eu acho que a visão de vida, de mundo dos wiccanos, ela é muito bonita por ser muito simples. E eu queria chegar nesse momento, eu tenho amigos que são wiccanos, né, fora o Vitor, eu tenho amigos que são wiccanos, e eu acho super bonitinho o jeito que eles vivem, assim, sabe? A estética deles, a estrutura de fé, eu acho super bonitinha. Tá? Então, se aquietem aí, cara, tipo, não, desculpa se eu ofendi vocês, mas não era isso não, cara. Beleza? Mas obrigado pelas recomendações que vocês deram de livro, essas coisas todas aí. Tá? Eu provavelmente não vou ler porque a Wicca de verdade não me interessa muito, porque eu não consigo chegar aí. Não consigo, desculpa. Não tô falando que eu sou melhor, nem que eu sou pior. Estou falando que aí eu não consigo chegar mais, tá? É que nem você fala pra menino, por que você não abre um centro de Umbanda? Porque eu não consigo mais chegar ali, cara. Eu não consigo mais ter tanta fé, ou melhor, ter fé nas coisas que a Umbanda me exige, que a Umbanda exigiria para que eu tivesse fé. Entendeu? Eu não consigo chegar mais ali. Isso não quer dizer que eu sou melhor, que eu sou pior, que a Umbanda é isso ou é aquilo. Quer dizer que eu não atinjo mais aquele patamar. Então, Nina, por que você não abre uma igreja? Porque, sabe, essa estrutura de fé não serve mais pra mim. Beleza? Mas obrigado de qualquer jeito. Vamos lá para as perguntinhas. Eu não sei mais aonde eu perdi. Eu parei. Mago, entre aspas. Ó, agora tá acabando a onda do banimento, tá entrando a onda dos servos astrais, né? Tem uma pergunta aqui, ó. Na verdade tem várias. Eu recebi várias perguntas falando sobre... Nino, fala sobre servos astrais, servos astrais. Eu quero deixar uma... Coloquem aqui no comentário deste vídeo o que vocês acham que é um servo astral. Tá? Depois eu abordo, talvez no vídeo de amanhã, talvez na segunda-feira eu abordo sobre... Vou fazer o seguinte, no vídeo de quarta eu faço sobre servos astrais se eu não conseguir fazer a Tábua Ouija nesse fim de semana. Tá bom? Então a pergunta era, há pouco tempo adentrei-me neste canal e acho muito interessante. Eu ouvi falar sobre criação de servos astrais, como seria o próprio nome, seria como o próprio nome sugere? Ofereceria algum risco a quem mexe com isso? Gostaria de sua opinião acerca desse assunto. Então no vídeo de quarta vai ser sobre servos astrais, tá bom? Lino, boa tarde. É verdade que só existe numerologia cabalística, que não existe numerologia pitagórica? Ou seja, Pitágoras não escreveu nada sobre numerologia pitagórica? Brother, desde sempre o poder dos números sempre foi sempre foi alvo do pessoal do esoterismo, tá? Porque, é assim, tanto os números como as formas geométricas, elas parecem mágicas, né? Porque não importa o que aconteça em qualquer lugar do universo, os números sempre serão suficientes para descrever aquilo. E as formas geométricas também, tá? Mesmo você fala assim, Nino, como que nossa, a expansão do universo aconteceu? Você consegue fazer isso a partir de um geométrico, e você depois consegue falar como é que os planetas atuam a partir de geométricos, né? Fora que, quando você começa a fazer cálculos a partir de geométricos, ou seja, usar números e a geometria, você começa a ver que o bagulho é maluco, porque essas duas ferramentas são necessárias, são as únicas necessárias para você explicar o cosmos. Você explica o crescimento de uma árvore a partir de geométricos, né? Não é à toa que a gente tem a proporção áurea, também conhecida como divina proporção. Então, os números sempre foram alvo do estudo dos magistas e sempre foram alvo dos estudos dos esotéricos. Acontece que em determinada época do progresso humano, isso caiu um pouco em desuso para os magos, porque foi visto que sim, ok, você explica tudo, isso faz parte da física, né? Então, os magos chegaram até onde tinha que chegar com a matemática, Pitágoras foi um deles, depois vai para a ciência para fazer o resto, né?
sim, Pitágoras desenvolveu a numerologia pitagórica. E a gente tem também, como tudo na magia, tem duas versões. Tem a versão dos magos e a dos esotéricos, né? A dos esotéricos é que você usa magia pitagórica, numerologia pitagórica para falar sei lá o que, seu nome tem, não sei como que é no esotérico, não importa também, mas eu sei que é besteira, tá? E a numerologia pitagórica, ela é usada para explicar a criação. A numerologia pitagórica ela é quase uma gênese, tá? Ela é quase um mito de gênese, quase, tá? Mas existe. Agora também chega para um cabalista, um judeu, e fala para ele sobre numerologia cabalística, para você ver o que ele vai falar para você. Acho tão interessante essa vontade que o ser humano tem em acreditar em algo, pegar um ser fictício e passar a tratar aquilo como real. O que será que causa isso? Será um mecanismo mental parecido com o que gera pareidolia? Brother, eu acho que é covardia. Na verdade, assim, eu tava lendo um artigo esses dias aí, eu até coloquei no meu Facebook, falando sobre a geração dos inúteis, né? Porque, assim, tá cada vez mais claro pros sociólogos que brevemente nós teremos uma geração domada por um novo tipo de geração. A gente tem a geração X, a geração Baby Boomer, a X, a Y, que geralmente é chamada de Millennials. Temos a geração sei lá o que, e aparentemente a próxima geração será a geração dos inúteis, né? Que são aquelas pessoas que não querem se adequar a nada. Claro que as gerações se misturam, né? Então eu, por exemplo, nasceria na geração X. Eu nasci na época da geração X. Só que eu tenho um perfil de Y, né? Então eu não me dou bem muito com hierarquia, não me dou bem muito com regras, não me dou muito bem com... eu prefiro apostar numa empresa, quando eu trabalhava, lógico, eu prefiro apostar numa empresa que me convença do seu propósito do que dinheiro. Então eu tenho características de Y, mas nasci na geração X. Essa geração dos inúteis é aquela geração que vai ser tão mimada, pelo que eu entendi do artigo, porque é um artigo que está propondo isso ainda. É uma geração que vai ser tão mimada que não vai prestar pra nada. E aí a gente vai ter dois tipos de pessoas, né? São aquelas que não prestam pra nada mesmo, que são aquelas que são apoiadas por programas do governo, essas coisas todas, não trabalham, não fazem nada. E aquelas que simplesmente não conseguem se adequar, que a gente já tá vendo hoje em dia acontecer. Eu, como dono de empresa, quando eu preciso contratar alguém aqui, eu já sei a dificuldade que é. Essa geração dos inúteis, a discussão é o que eles vão fazer, né? Porque se você entrar em tédio eterno, você se suicida uma hora, porque não dá, né? Você entra em depressão, tédio gera depressão. E aí tava nessa discussão, né? Ele tava discutindo isso no texto e falou que a saída para essas pessoas é os jogos virtuais, né? Os jogos de realidade virtual, os jogos de realidade aumentada, os jogos games, né? Videogame. E aí ele fala, mas sempre teve pessoas no mundo apoiadas em fazer nada. E elas sempre pegaram os games como saída para o tédio. E um dos games que ele cita é a religião. Eu não sei porque eu entrei aqui, deixa eu ler essa pergunta de novo. Ah, ok. Além disso, existe a questão de você ter medo do que virá, né? Você vê isso discutindo, todo mundo discute isso. Quando você, por exemplo, é ateu, que nem eu sou ateu, né? Embora eu acredite em muita coisa, eu sou ateu. Sempre que alguém vem conversar comigo de religião, eles falam assim, mas Nino, você tem que entender que precisa ter alguma coisa. Por que precisa? Não precisa ter alguma coisa. Sacou? Então a gente tem primeiro tédio, segundo medo né? Eu vou morrer, vai acabar tudo. E algumas pessoas acham isso um problema. Então tem várias coisas aí que justificam a ideia de Deus aqui que você falou, né? Criação disso, não. Acreditar em algo, é por isso. Medo, tédio, arrogância. Não sei se é um mecanismo mental como a pareidolia, eu acho que tá mais pra essas coisas. Mas não sei, posso estar errado, tá?
Nina, se puder me responder, eu ficaria agradecida. Quando alguém adota um nickname para a magia, conhecido normalmente como mote, como se vê muito aqui na internet, que tipo de força este nome adquire, se é que adquire? Pessoa, geralmente o mote, ou moto, né, dependendo de onde você tá, ele é usado para você não se expor. Então, por exemplo, você vai fazer parte de uma ordem qualquer aí, essa ordem é uma ordem de mão esquerda, sei lá, e ela usa, por exemplo, ritos sexuais. Então você é casado, né? Você que está entrando na ordem sacraliza aquilo de alguma forma, mas talvez a sua esposa ou marido não, né? Depende também, tem gente que entra pra sacanagem, mas, né? Então, para a sociedade não te reconhecer, você além de se mascarar, você usa um nome falso, né? Na maioria dos casos é assim. Tem a Wicca, por exemplo, que também usa, costuma mudar o nome, né? Usar um nome mágico que eles chamam. Mas aí eu não sei exatamente a finalidade. Da Wicca eu não sei exatamente a finalidade, tá? Existe no Candomblé, que você também muda o nome, mas aí é um nome ancestralizado, digamos assim, é o nome de um ancestral e tal. Então tem formas mil. Cada um vai dar uma desculpa, mas eu não vejo sentido em nenhuma delas. Mas aí é opinião minha, tá? Eu acho que é mais um caráter social mesmo do que outra coisa. Há muito tempo atrás eu fiz um vídeo que agora eu não lembro exatamente qual é, e que eu falo que na Idade Média, que é a Idade das Trevas, né, a Idade da Obscuridade, essas coisas todas, e um camarada colocou lá no vídeo o seguinte: mas na Idade Média não foi período de grandes filósofos e artistas e o surgimento de universidade pela igreja? É uma discussão muito velha já no meio da academia, se na Idade Média realmente foi a Idade das Trevas ou se na Idade Média... Porque qual que é a grande questão nessa história toda, tá? É que é o que os defensores da Idade Média geralmente falam. E eu me incluo nesse mundo, tá? É isso que eu falo. Todd, vem cá. Vem aqui. Eu acho engraçado, porque assim, eu já falei isso pra vocês diversas vezes, né? A gente tem dificuldade de compreender processos complexos. Então a gente fala assim, ó, na Idade Média não teve evolução social. Aí as pessoas levantam esse tipo de questão. Gente, é óbvio que alguém em algum lugar estava criando... Se não tivesse pessoas pensando na Idade Média, a gente não teria o iluminismo depois, né? Porque não é assim, tá todo mundo de boa, sendo burro e sendo domado pela igreja, aí de repente dá um estalo, tá errado essa porra. Não é assim, gente. A produção cultural existiu na Idade Média. Existiram alguns filósofos na Idade Média? Existiram, todos subordinados à igreja, né? Ou seja, o pensamento... Tanto que, tipo, Agostinho, por exemplo, mal é levado em conta nas escolas de filosofia. É levado em conta pra gente compreender o tipo de pensamento que era feito naquela época. Mas o jeito que o Agostinho, a filosofia agostiniana, fora esse quesito, não é levado muito em conta, tá? Você não vê gente citando Agostinho pra justificar ou negar coisas. Geralmente eles citam a tom de curiosidade. Então, sim, gente, existia, né? Da Vinci... fazia estudos de anatomia na Idade Média, né? Teve grandes avanços na arquitetura na Idade Média, né? As catedrais góticas foram construídas na Idade Média. Só que o que aconteceu na Idade Média de progresso intelectual nem se compara à Grécia e nem se compara ao Iluminismo. É isso, tá? Digamos assim, que tem uma população de 500 pessoas no mundo inteiro, ou pelo menos no mundo, né, da onde a gente toma conta na Idade Média, que geralmente é a Europa ali. Existia 500 pessoas no mundo. Na Grécia e Roma, 400 pessoas tinham funções intelectuais ou produziram questões intelectuais de grande valia. Na Idade Média foram 100. No Iluminismo foram 400 de novo. É essa a questão. Não quer dizer que... Sabe, tipo, é até meio bobo assim. Desculpa a pessoa que perguntou, nenhuma pergunta é boba, tá? Mas
É que é inocente a pergunta, sabe? De verdade, é uma pergunta bem inocentezinha, assim, bem tchucu-tchucu, sabe? Eu não sei como tratar isso daqui, eu achei fofinho até. Tá, mas obrigado pela pergunta, porque assim pelo menos deu pra eu abordar num vlog diário aqui. Tá bom? Espero que tenha ficado claro pra vocês. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Quem vai lá na Casa da Vó Maria Rosa Povo do Oriente, a gente se vê por lá. Pessoas, só um adendo, tá? Tudo bem, todo mundo será muito bem-vindo na Casa da Vó Maria Rosa Povo do Oriente, caso vocês vão. Só que dificilmente vocês conseguirão falar comigo ou com a Ana no começo do trabalho, tá? Eu já aviso isso porque algumas pessoas falam assim, Nina, eu queria te conhecer, vou lá, não sei o quê. Cara, a Ana é dirigente espiritual da casa, ela trabalha e depois, ela, né, tem o dia de trabalho dela e depois vai correndo pro terreiro. Eu sou o Ogã da casa, mas eu tenho algumas funções lá dentro que tomam o meu tempo. Todo o tempo que eu tenho antes do trabalho é tomado por essas funções. Eu tô chegando cada vez mais cedo e cada vez eu tenho mais coisa para fazer. Então é impossível falar comigo antes do trabalho, tá? Não é que eu sou metido, arrogante, nem nada disso, porque não dá mesmo, tá? Eu chego lá, pra vocês terem uma ideia, o trabalho começa às 7h30, eu chego lá às 5h30 e eu trabalho das 5h30 às 7h30. Então, tá, desculpa, beleza? Se quiser falar comigo, eu super atenderei vocês depois da gira, provavelmente. Beleza? Espero que vocês tenham um ótimo dia. Tchau!